eu estava aqui floreando, falando, né, Ah, da minha vivência da dança da paz e das danças circulares, e que eu lembro de um momento muito especial que a gente viveu lá na tenda, que foi um momento que você tocou uma música e cantou, e que eu lembro, toda vez que eu lembro daquilo, aquece meu coração, assim. É um momento que foi muito especial na minha transformação, no meu processo aham. daquilo tocar a alma mesmo. E aí eu convidei a Paty, gente, para vir aqui falar um pouco das danças circulares e da paz universal. E como que funciona tudo isso, porque eu sei do que eu vivenciei, mas ela que é expertise nisso. Conta pra gente um pouquinho da sua vivência, né, com as danças, como Uhum. que isso chegou até você e de onde vêm essas danças circulares que tocam o nosso coração. Bom, vou contar. Então, meu nome é Patrícia Tolentino, eu sou uma das jurássicas dinossáuricas das danças circulares e das danças da paz universal Você esqueceu aqui de em São Paulo. colocar plena e maravilhosa nessa. Aqui em São Paulo e no Brasil, né? E eu trabalho com isso há 23, 24 anos. Então, vou contar um pouquinho, agradecer o convite da Flá, que é uma irmã, uma querida. Que bom da gente poder estar aqui contando um pouquinho. E dessa vez é isso, é uma coisa que a gente não pode olhar todo mundo um no olho do outro, não pode dançar e dar as mãos, tá cada um na sua casa. Mas eu vou dar um panorama geral para quem não conhece, para quem está chegando. E para quem já conhece, acabei de falar com as queridas do Rio Grande do Sul agora, tem gente de todo lugar chegando, vai ouvir um pouco mais e em outra oportunidade a gente pode tentar até fazer uma aula virtual, enfim, a gente vê. Mas as danças circulares, elas surgiram, queria contar um pouquinho qual foi a ideia, de onde surgiu essa ideia, né? Pensa num mundo, agora é mais fácil de pensar nesse momento, no mundo pós-guerra, né? Então, onde as pessoas tiveram na década de 60, 70, que começar a pensar uma outra maneira de viver. Aquele horror que o mundo todo viveu na Segunda Guerra Mundial, não cabia mais. Então, como as pessoas começaram a ver outras possibilidades de se relacionar, de se alimentar, de morar, de pensar, de tudo. Porque aquilo que eles estavam vivendo, eles não queriam mais. Que é um pouco, talvez, bem similar, mas de longe, né? Claro, o que a gente está vivendo agora. Uma coisa que nunca ninguém pensou e que, de repente, a gente tem que se reinventar. Nesse momento histórico, ressurge, vamos colocar assim, né? Se a gente pensar na história da humanidade, ressurgem as comunidades. Então, começam a se formar várias comunidades ao redor do mundo. Então, Findhorn na Escócia, Damaur na Itália, Lotlori na Índia, muitas comunidades. Então, um jeito um pouco diferente de pensar para viver em comunidade. Então, surge na comunidade de Findhorn, na Escócia, na década de 60, 70, um bailarino coreógrafo alemão, e ele já era bailarino, ele tinha mais, lá seus 60, uma pessoa mais velha, mais madura, e ele, bailarino formado, eu vou mostrar a foto dele já para facilitar, e ele começa a perceber que ele fala, bom, o balé me traz muita coisa boa, a arte, a dança, mas o que tem para além disso? Então ele começa a perceber várias comunidades dançando e comungando juntos. Então, crianças, jovens, mais velhos, etc. E a hora que ele olha aquela comunidade inteira celebrando, ele fala, aqui está a paz. E é isso que eu quero para o mundo. E aí ele faz uma pesquisa grande de danças gregas, de danças das comunidades folclóricas, das danças que juntavam as pessoas, e ele vai para essa comunidade de Findhorn, na Escócia, e o pilar de Findhorn é o amor, a vida comunitária e o trabalho. O trabalho significa o amor em ação. E a parte da vida em comunidade é o outro pilar, e o outro pilar de Findhorn é a questão de viver
de olho na natureza, aprendendo com os ciclos da natureza. Então ele vai para essa comunidade, ele apresenta uma coletânea de algumas danças, 12, 13 danças, e ali elas são batizadas de danças circulares sagradas. Circulares porque se faz em círculo, porque é em comunidade, é em família, é dando a mão. E sagradas porque honra a simbologia sagrada, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, de cada tradição. Então não tem nada a ver com religião, com algum dogma, nada disso. Traz a simbologia sagrada que tem na natureza, em cada filosofia da espiritualidade, não necessariamente uma religião. Então, nessa época surge isso, batizado desse jeito, lá em Finland, na Escócia. Tá bom, que bonito. Magicamente, paralelo a isso, veja bem como o mundo realmente, como o cosmos conspira quando a gente diz. Na mesma época, surge nos Estados Unidos uma figura completamente fora da casinha, que era uma pessoa que tinha 2 pés esquerdos, tinha uma colocação de fala e de canto bastante limitada, mas ele seria para ser herdeiro de uma grande família, ele se chamava Samuel Lewis, Lewis das calças leves, que estava em franca ascensão, porque as calças jeans vieram para os operários, para a Revolução Industrial, então que era um tecido mais forte, etc. Então ele seria o herdeiro dessa novidade no mundo, ou seja, teria tudo para ser financeiramente, etc., muito, muito, né, assim, rico, né? Enfim, ligado nessa parte material e financeira. E ele se chama Samuel Lewis, nos Estados Unidos, em São Francisco. Ele encontra uma pessoa que tinha vindo do Oriente, que se chama Hazrat Inayat Khan. Eu vou mostrar a fotinho deles. Essa pessoa que vem do Oriente, ele era de uma casta muito alta na Índia, e a família inteira era uma família de músicos, de intelectuais. E aí o guru dele, o guru significa quem traz a luz, quem ilumina o caminho. E aí o guru dele chega para ele e diz, a sua missão é ir para o Ocidente. E ele não quer de jeito nenhum, ele fala, mas o que eu vou fazer no Ocidente? Eu tenho minha família inteira aqui, e nós somos todos músicos, eles tinham um lugar privilegiado na sociedade. E aí ele diz assim, você vai para o Ocidente não para ensinar música, não para afinar instrumentos, mas para afinar almas, para levar a mensagem da espiritualidade do Oriente, da Índia, etc., para o Ocidente. E ele reluta, ele não acredita em nada disso, mas ele vai. Essa figura que eu estou falando, eu vou tentar mostrar que é este aqui, dá para ver? Dá, sobe mais um pouquinho. Aí. Dá? Dá. Esse é o Hazrat Inayat Khan, dá uma olhada. Olha a figura. Eu peguei do meu altarzinho. Sai ele da Índia, com todo esse contexto e vai. Chegando na Índia, nos Estados Unidos, o Samuel Lewis, que é este, vou mostrar, veja se dá. Esse é o mentor das danças da paz universal. Esse é o Samuel Lewis. Ele encontra o Hazrat Inayat Khan e fica encantado com a mensagem que ele traz da espiritualidade do Oriente, porque ele é um mestre sufi. O sufismo, o símbolo do sufismo é um coração alado, que é onde abarca todas as religiões, todas as filosofias do amor incondicional. E o Samuel Lewis fica encantado, ele fala, eu não acredito. E aí ele encontra essa pessoa e passa a ser sufi. E passa a cantar as músicas do sufismo, etc., e passa a ter essa noção de que todas as religiões, a gente só vai ser inteiro se a gente respeitar todas as religiões e todas as filosofias. Então ele já era fora da casinha e encontra esse que veio da Índia, que já era, veja bem. Para completar o trio de onde nasceu esse segundo ramo que eu trabalho, que é as danças da paz universal, que eu vou falar direitinho, os dois encontram a Ruth Sandenis, que não podia ser melhor. A Ruth Sandenis é uma mulher totalmente à frente da sua época, precursora de Isadora Duncan, inspiradora de Isadora Duncan, e acreditava de incorporar, corporificar o divino. Então ela fazia performances. Numa época de que mulher nem saía de casa, que dirá fazia performance, nos Estados Unidos, né, mesmo lá, e ela fazia performances de Kuan Yin, das deusas, então ela ficou muito conhecida por ser uma pessoa totalmente fora da sua época, e uma pessoa que dançou
e fez performance até os 85, 90 anos. Que lindo. Então, essa aqui é a Ruth Sandenis. Veja se dá para ver. Dá para ver bem pouquinho ela, mas dá para ver o rosto. É porque é os cabelinhos dela esvoaçando. É. Eu tenho um livro dela, eu posso mostrar. Desse trio surgiu e foi... o Samuel Lewis conheceu a Ruth Sandenis com essa inspiração de corporificar as diversas religiões e deidades, né, da espiritualidade, independente de religião. E veio o sufismo pelo mestre da Índia, o Hazrat Nayat Khan, e ele, Samuel Lewis, deu um passinho a mais. De novo, ele frequentava uma comunidade nos Estados Unidos, no Novo México, que se chamava Lama Camp. E ali ele tinha o lugar dele de meditação, etc. E ele começou a trabalhar a sílaba semente de cada tradição espiritual do mundo. E aí ele começou a dançar, ele era muito precário vocalmente, ele tinha 2 notas e 2 pés esquerdos. Mas ele dizia que o lema dele, que para a gente ter paz e viver em comunidade, era comer, rezar e dançar juntos. Que muito tempo depois a Julia Roberts, né, chamuscou um pouquinho esse tema, mas isso já vem dele de muito tempo antes. Então ele dizia, a bandeira dele era essa: comer, rezar e amar juntos, formar comunidade. E ele foi para a rua, largou toda a indústria leves do pai dele, da fortuna dele, foi para a rua, para as praças, trabalhar com os hippies. Então ele falou, eu vou provar para os hippies que a gente cantar uma frase sagrada, da sílaba semente sagrada em aramaico, e fazer 2 passos simples, que não precisa ser, e a gente fazer em comunidade junto, dá mais barato do que as coisas que eles usavam para dar barato naquela época. Então ele começou para tirar o pessoal das ruas, das drogas, etc., trazendo essas sílabas sementes das diversas tradições espirituais ao redor do mundo. Então, nesta comunidade, mais uma vez, se batizou esse movimento como Danças da Paz Universal. Então, foi mais ou menos, essa é a história, assim, em 5 minutos, pocket. Mas olha como é interessante, chega no Brasil nos anos 80, 90, nós éramos meia dúzia, hoje somos muitos, que a prática, né, se ampliou muito. E eu trabalho desde o comecinho, desde os primórdios que chegou aqui no Brasil, que nós éramos um grupo pouquinho de meia dúzia, com as danças da paz universal e com as danças circulares. Elas têm algumas semelhanças e algumas diferenças, que a gente não vai entrar muito aqui só porque o tempo é muito curto, a gente pode fazer isso uma outra vez. As danças da paz, basicamente, é sempre cantado e sempre com música ao vivo. É uma tradição oral, de transmissão oral, como os nossos indígenas, como as nossas cirandas, como as nossas fábricas de farinha do Nordeste, que tem as canções do trabalho para dar o ritmo do trabalho, tem as canções meditativas, tem as canções e as danças de encontro, de flerte, de troca. Então, assim, tudo isso, as danças da paz, são cantadas e transmitidas do mentor para o aprendiz e assim vai. Tem toda uma linhagem, né, desde lá do Samuel Lewis. E as danças circulares, não. As danças circulares têm os CDs, as coisas que você põe, e você pode reproduzir uma música da África agora aqui. Então, tem lá as suas... Mas as duas, o interessante perceber eu sempre trabalhei com as duas juntos, desde o começo. E elas nasceram na mesma época, de 2 pessoas à frente do seu tempo, querendo mais do que eles já tinham. Ah, tá bom, isso aqui que eu tenho é bom, mas o que está por trás? Eu quero mais. E em lugares totalmente diferentes do mundo. Então, é muito interessante. Elas são em movimentos irmãos. Oi? Até me Desculpa. arrepia. São movimentos irmãos, mas cada um de um lado do mundo. Muita gente trabalha ou só com as danças circulares ou só com as danças da paz. Eu trabalho com as duas desde sempre, né? Para mim faz todo sentido. Eu sou mentora das danças da paz universal no Brasil há 20 anos, mais de 20 anos, e trabalho com as danças circulares sagradas também. Como é que isso acontece, então? Posto isso, surgiu mais ou menos desse jeito, vieram para o Brasil as primeiras pessoas que foram para a Finhorn, os focalizadores vieram, enfim. Como é que acontece isso na prática? Na prática, são danças de várias partes do mundo e cada uma te traz um convite. É para além de dançar o passo, que seria o folclore, por exemplo, o passo, a estrutura do passo, tem um convite para além disso, que foi o que esses 2 visionários
perceberam, viram, né? Que é trazer a simbologia que está por trás dessa dança. Então, tem a simbologia, por exemplo, né? Do círculo em si. Essas danças são sempre feitas em círculos, sempre tem um centro, e esse centro é só para marcar a referência daquele círculo, porque a hora que começa um círculo, aquele círculo é o que aquele grupo for capaz de fazer, ou for possível fazer, com o tempo, com tudo com todas as variáveis que a gente tem. Então, o centro é muito importante, porque é o centro daquela comunidade que se formou ali, que às vezes está numa praça, num parque, numa coisa aberta, as pessoas não se conhecem, as pessoas chegam e tem ali uma referência, uma continência desse círculo, né? E também representa o nosso centro. Então, é importante a gente cuidar do centro para ter essa referência. Então, a primeira coisa é o círculo. A gente tem muito a atenção que a gente vai olhando a simbologia para além das danças, das espirais, o que significa essa espiral, quando o nosso corpo vivencia a espiral, a cruz. A cruz não é, para nós pode ser só uma cruz, para o cristianismo outro simbolismo, etc. Mas quando a gente vê a simbologia da cruz, para nós, a gente pode entender como a matéria e o espírito. Como o espírito está encarnado nessa matéria e a partir do coração estende os braços e realiza. Porque eu realizo com as mãos, mas a partir do coração, que é o ponto da interconexão. A gente tem a estrela de 5 pontas, a gente tem a estrela de 8 pontas, a gente tem os labirintos, simbolizando aí sempre morte e renascimento, morte, os ciclos da natureza. Então, as danças têm toda uma conexão, não só com a natureza, como com essa simbologia, que na ponta da linha, lá no fim da linha, vem da natureza também. Então, se a gente for falar de proporção áurea e toda essa simbologia da água, dos cristais de água, enfim, tem muita simbologia por trás dos passos que a gente faz. Então, as danças se dão em círculo e cada dança tem um convite. Então a gente vai fazer hoje... E a gente dança danças de várias tradições do mundo. Então, hoje, numa aula, eu vou fazer uma dança de Israel, uma dança grega e uma dança da Rússia. Na semana que vem eu vou repetir algumas que a gente já sabe, que a gente ama com o nosso coração, e vou fazer outras diferentes. Aí nós vamos fazer uma dança, sei lá, da Armênia, uma dança brasileira, e assim vai. Então, toda aula a gente tem uma coisa que a gente já conhece, que a dança não vem de uma vez, eu vou ensinar essa aula, começar e finalizar. Não, a dança, eu costumo dizer, que vem chegando na gente. Então, a gente começa sentindo, a gente começa ouvindo a música, a gente começa envolta no convite que ela está propondo para a gente fazer. Pode ser uma dança de parceria, pode ser uma dança de meditação, pode ser uma dança de trabalho. E aí ela vem chegando na gente. Tem uma hora que a gente fala, ui, chegou a dança. A gente vai fazendo uma semana, outra semana, até que a dança chega na gente, no corpo. E eu focalizo um grupo de danças da paz e danças circulares. Já vi vários dos meus alunos entrarem aí nessas palavrinhas. Há 22 anos aqui em Pinheiros, em São Paulo. Então, o legal de fazer um trabalho desse que tem bastante tempo é que primeiro a gente cria uma família, né? É aberto, qualquer pessoa pode vir e tal, mas o propósito do grupo é de autoconhecimento. É da gente se conhecer. As danças podem ser usadas para um momento pontual de entretenimento, de integração, sim. Então, eu costumo trabalhar em empresa, em escola, em hospital. Outro dia eu fui chamada na equipe de humanização de um grande hospital de São Paulo para cuidar do cuidador, antes da pandemia, claro. Mas é isso, trabalhar com toda a equipe de enfermagem, para perceber a importância do cuidador, cuidar do cuidador para ele estar mais inteiro para cuidar do outro. Então, a dança, ela cabe em qualquer lugar. Nas empresas é uma coisa que é muito bonito de ver, porque a empresa, em geral, não está habituada com esse tipo de mobilidade. Então, você chega e você propõe devagar até que todo mundo venha e dança, parece uma mágica que, né? Dali a pouco, tá todo mundo dançando, todo mundo fazendo, assim, com harmonia, e isso surte um efeito muito importante. A última, eu cheguei a ouvir um comentário, isso é uma coisa que eu levo sempre, uma pessoa de uma empresa falou assim, olha, a gente já viveu tanta coisa, eu estou aqui há quase 20 anos, mas uma vivência de danças circulares vale mais que 1000 palestras. Eu achei muito engraçado.
Porque é isso, mexe com outro lugar da gente, mexe com o nosso corpo, com a parte mental, com a parte emocional e com a parte física. Então, a gente tem esse senso de pertencimento, né? Eu acho que a primeira coisa que a dança traz é esse senso de pertencimento. Não tem fazer certo ou fazer errado, tem aquilo que a gente vai fazer aqui nesse momento. Ah, ela começou com o pé direito e eu com o pé esquerdo, o que eu faço? Nada. Para um segundo, isso é na vida da gente, né? O que acontece quando a gente está indo para um lado e de repente a gente esquece alguma coisa ou a gente se engana? Para um segundo, respira e vê como é que a gente segue. Olha para o focalizador e segue a vida. E quando a gente experimenta esse seguir a vida muitas vezes de uma maneira solta, lúdica, achando que a gente não está fazendo nada, a gente leva essa ferramenta para o nosso dia a dia. Sim. Então, na empresa, quando a gente tem um nível de exigência, meta, prazo, e que a gente vive numa caixinha um pouco mais apertada, muitas vezes, a gente tem o recurso emocional, mental, né, físico, de ok, o que eu faço a hora que eu erro? Eu dou risada de mim mesma e vejo um caminho para continuar. Pronto. Oh. Então, essa é uma das grandes bênçãos, assim, já falando, emendando uma coisa na outra, que as danças circulares trazem. Né? Porque eu lembrei da empresa, lembrei desse assunto, todos os exemplos que eu fui colhendo, né? Que as pessoas foram me dando ao redor da vida. E quando a gente faz de uma maneira, então, pontual pode ser bom? Pode. Mas quando a gente faz, por exemplo, o nosso grupo, que está há 22 anos juntos, semanal, toda quarta-feira, chova ou faça sol, com pandemia ou sem pandemia, a gente dança nas janelinhas e se encontra, e a egrégora mantém, a gente traz isso para a nossa vida. Aí sim a gente faz disso uma ferramenta de autopercepção. E aí, para cada pessoa, a cada momento, imagina em 20 anos, um casou, o outro ficou avó, o outro fez, tem de tudo, o outro se formou, o outro mudou de casa, né? O como isso pode ir acompanhando a nossa vida. Cria uma comunidade, né, Paty? Sim, é isso. Mas o que não é uma comunidade fechada. Ah, não, nós somos essa comunidade. Não, o nosso grupo funciona toda quarta-feira, ele é aberto a quem quiser chegar. Agora, tem danças em parques abertos, gratuitos, todo domingo tem num parque de São Paulo há muitos anos. Tem tudo quanto é lugar, tem outros lugares que fazem, mas não, com constância ou sem constância, tem oportunidade aberto a todos. Qualquer pessoa pode chegar. Diz, eu queria experimentar, é aqui? Entra. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu podia assistir uma aula. Eu falo, olha, assistir é mais caro. Porque é isso, não tem uma dança circular, você precisa experimentar. A mesma coisa que você disser, olha, eu quero sentir o forró, mas eu vou só olhar. Tá, gente, o forró a gente tem que encostar e tem que dançar. Então é muito mais legal e acabam as pessoas que vêm chegando, acabam participando e aí, assim, se integram muito rapidamente. Sim. A Vera perguntou aqui, podemos dizer... Ela já tinha perguntado se tem livros sobre o assunto, e aí depois ela perguntou, podemos dizer que as danças são uma parte integrativa? Sim. Primeiro, tem bastante bibliografia já. A Trion, a Renata Ramos foi uma das pioneiras em São Paulo e no Brasil, e ela mantém uma editora que é a Trion, e editou vários livros. Eu estou até com alguns deles aqui. Então, tem esse aqui, A Dança, que é a coisa do Bernardo Vozin. Tem Danças Circulares Sagradas, que é da filha dele, Deuses, Mitos e Ciclos. Depois vocês podem passar, assim, quem quiser me encontrar, não sei se pelo... não sei se por aqui... Tem no WhatsApp? Isso, tem no WhatsApp, tem no Facebook, tem aqui, Patrícia Tolentino, tal. Aqui no Instagram, Isso. E aí eu posso escrever, posso dar bibliografia, tal, como a gente não consegue se ver e falar para cada um de verdade, né? Então, posso sim, tem bibliografia e tem grupos no Brasil inteiro já, no mundo todo, né? E tem bibliografia sim, e hoje o movimento já está bem, bem grande. E da pergunta de pode ser integrativo, sim. É isso que eu estava dizendo. Eu vou dar um exemplo. Eu fui com a Faculdade de Medicina da USP há alguns anos, fez 100 anos. E eles tiveram, 4, 5 dias de comemorações, uma grade de comemorações. Vieram pessoas, é o maior hospital da América Latina, o maior complexo da América Latina. Então, vieram profissionais das universidades de Harvard, de Cambridge, da Inglaterra, de tudo quanto é lugar do mundo. E, claro, eles fizeram uma programação.
E eu fui convidada, através de uma das minhas alunas, a Edith, que deve estar por aí, eu fui convidada para fazer parte dessa programação. Então, com toda a programação que eles tinham de uma semana de festejos, de celebrações, eu entrei em 3, 4 momentos para fazer um momento tipo de 40 minutos de danças circulares no pátio da Faculdade de Medicina, ali dos Hospitais das Clínicas. E foi maravilhoso, porque você tinha a faxineira, você tinha o estudante, você tinha o pós-graduado, você tinha o doutor e você tinha o cara da Índia e o cara de Harvard. Todo mundo dando a mão numa roda e dançando. Eu não sabia ninguém quem era, ninguém sabia quem eu era, uma doida que chegou ali, que está propondo uma atividade, e foi genial. Imagina isso para médicos, doutores, etc., que vieram de todas as partes do mundo, fazendo uma atividade de integração dessa. E a gente fazia ali 40 minutos, meia hora, dependendo de que buraco da programação eu estava, de que janelinha, e aí eles iam para uma conferência, para uma palestra, para uma coisa assim. Então, sim, em empresas eu faço muito, pode ser usado como uma prática integrativa e é muito eficiente. Muito mais do que outras atividades que já estão, assim, bastante conhecidas, porque é uma novidade. E mexe com o emocional junto com o físico. Sim. Entende? Então, é realmente muito eficaz. E aí, mas aí é pontual. E a coisa de dar as mãos também, né, Paty? Sim. A troca de energia e o fato de ser circular, então aquela energia que vai passando por todos e chega e emociona, né? Emociona. Exatamente. Você está fazendo uma dança que às vezes você nem entende a música que está sendo cantada, que nem essa que eu comentei, né? Que a gente fez, que é aquela, acho que é até a mesma que você gravou para Amanda agora, quando ela casou. É uma dança que a gente não sabe o que está sendo cantado efetivamente, mesmo a parte tendo explicado antes, mas quando você está lá vivenciando, aquilo te toma, aquilo vem. Sim. E você sente emoção e é muito profundo. Sim. Essa dança específica foi muito interessante. Essa dança que ela está falando é dos aborígenes que eu fiz com o nosso grupo de tendas. É um grupo de mulheres que estudamos juntas por alguns anos e tal. É uma dança que vem dos aborígenes havaianos, desculpe, e é das danças da paz universal, então é cantada e tocada. O meu instrumento principal é o violão, então eu toco o violão e canto junto. E eu fiz um momento com elas porque era pertinente de acordo com o que a gente estava falando. É o tamborilar do nosso coração, do coração deles, é uma música bem tradicional e que encosta no da outra pessoa, né? O tamborilar dos corpos. E a gente vai cantando. Ok, passou um tempo, a Amanda, que é do nosso grupo, estava num momento que não estava bom, não estava se sentindo bem. Ela falou, Paty, você pode gravar aquela música para mim, para eu poder ouvir na minha casa com a sua voz? Aí eu gravei e mandei para ela. Passado um ano, ela está se casando. E aí, de novo, elas pediram essa surpresa, e aí eu gravei e tal, e foi a música do casamento para eles. Então, é isso. Tem certas circunstâncias, que depende também da situação de cada um, que é isso que a Flávia está dizendo. A gente é tomado pelo convite que aquela dança está fazendo, que é muito mais do que simplesmente fazer os passos. 2 para cá e 2 para lá. Não. É muito mais. E claro que, por exemplo, nesse grupo que a gente está há 20 anos juntos, eu sempre estou atenta a cada um que precisa. Que momento está cada um? De repente vou dar um exemplo atual. Uma das minhas alunas, ou que dança junto, das minhas amigas, irmãs agora, porque já tem tanto tempo, nós somos uma família, a maior necessidade dela nesse momento é fluidez. É deixar as coisas na vida dela, é deixar as coisas passarem. É claro que toda aula tem uma dança de fluidez, tem uma aula que tem uma dança que traz o convite para essa fluidez, que o maior convite dessa dança é a fluidez, né? Claro que para todo mundo é bom, fluidez nesse momento para nós todos, né? Respirar e deixar passar, seja lá aquilo que a gente esteja sentindo, é bom para todo mundo, mas para ela especialmente está sendo importante. Então, pode ser uma coisa pontual, mas pode ser um processo de se conhecer mesmo, né? Que mais? Perguntou. Várias pessoas falaram várias coisas aqui, né? Que é muito profundo. A Paty falou, nossa, fiquei com vontade de experimentar, sua xará. Isso é legal. A relação com as danças circulares e com a espiritualidade? Sim, há relação. É que as danças da paz são focadas nas
frases sagradas de todos os segmentos espirituais do planeta, especialmente. Então, a gente canta sílabas, sementes de cada tradição. Em aramaico, do zoroastrismo, do budismo, do hinduísmo, do budismo, do cristianismo, do judaísmo, das tradições das nativas, indígenas, das grandes deusas. Então, de todas essas tradições. Nas danças circulares veio um pouco mais da dança, e essas das danças da paz são cantadas, né? Desde lá em aramaico como veio, desde lá em hebraico como veio, e assim vai. As danças circulares já vieram mais das danças folclóricas mesmo, né? Das comunidades folclóricas dos italianos, de como a comunidade dançava e honrava, tinha sua relação com a natureza. E aí a música já é uma música tradicional deles, mas também tem ligação com toda a parte da simbologia sagrada. Também o Bernard Vosin das danças circulares viu esse para além do balé, para além do passo tradicional. E trouxe toda essa simbologia. A Gabriele Vosin, que é filha do Bernard, que é viva e veio algumas vezes ao Brasil, traz essa simbologia sagrada muito forte. A Friedel Klock, que é uma figura muito amada e muito importante, que foi companheira do Bernard Vosin, dançou com ele, e também era bailarina, mas também viu essa simbologia mais além, também da espiritualidade, de conexão e tudo, e também veio já ao Brasil algumas vezes e nos trouxe muita coisa. Agora, uma coisa que eu queria dizer, que eu vi também alguma perguntinha aqui, outra coisa importante, também essa simbologia sagrada, mas eu nunca tive, eu sempre falo essa frase porque é engraçada. Eu trabalho há 20 e poucos anos com isso, eu nunca tive nem cartão de visita, nem site, nem nada. Há um tempinho atrás, uma colega do coral, que é especialista nisso, falou, não, vamos montar um site, pelo menos para você contar a sua história. Não é possível uma pessoa jurássica dessa nem contar histórias, dá que você morre. Tá bom, aí fez. E eu começo o site dizendo uma frase que eu digo há 20 e poucos anos, que é todo ser humano, todo ser, não é só humano, todo ser senciente, tem o desejo intrínseco de amar e ser amado, de fazer parte de algum núcleo com experiência amorosa significativa. Não necessariamente, muitas vezes, a família. Muitas vezes sim, mas às vezes a pessoa passa a vida inteira se culpando. Eu não tenho uma família que tem esse núcleo afetivo, amoroso. O que eu faço? Ok, crie outras famílias, crie outros núcleos, né? Então, todo ser humano que na minha opinião, desses quase 50 anos de vida e quase 25 de dança, quer amar e ser amado. E as danças circulares oferecem essa possibilidade desse senso de pertencimento em um segundo. Pode ser num parque que você não conhece ninguém. Chegou no parque, olhou e falou, o que é aquilo ali? Alguém vai dizer para você, vem, dá a mão aí, vamos começar, pronto. Não sabe nem que nome você tem, nem que religião você é, se você nada. Dá a mão e vamos fazer junto, e tá todo mundo equidistante do centro. A gente é chamado focalizador porque a gente põe o foco da atividade. Mas a gente dança na roda junto, nós estamos todos equidistantes do centro. Então, essa vivência do pertencimento, seja num grupo já conhecido, regular, mensal, ou que já tem 1000 anos, seja numa primeira oportunidade, isso acontece de uma maneira mágica. Então, isso eu acho que no momento de agora, relacionando um pouco com esse nosso momento de pandemia, por exemplo, que está todo mundo em casa, todo mundo tem suas dores. Às vezes as pessoas me falam, mas porque o pessoal, sei lá, os negros, ou quem está na FEBEM, ou quem está doente, ou quem é classe média, ou quem é classe alta, ou quem é classe baixa, e fica comparando. Para mim, Patrícia, aquariana, bem aquariana, não tem mais ou não tem menos, somos todos gente. E as pessoas todas têm suas dores. Podem ser dores diferentes. Tem gente que tem muito dinheiro e tem outras dores a vida inteira e não consegue subir ou superar, vamos dizer. Tem gente que é ao contrário, que a dor é financeira, tem gente que a dor é de saúde, tem gente que a dor é da depressão, tem gente que a dor é da solidão, tem gente que a dor é da falta de autoestima e falta de confiança, tem gente que a dor é falta de perspectiva. Eu não sei que dor é maior, tem gente que tem dor de racismo, de cor, tem gente que tem dor de pobreza.
Eu não sei medir qual é a dor maior ou a dor pior. O que eu sei é que todos nós temos as nossas dores, né? E as danças, de novo, eu escolhi esse caminho para minha vida e eu para ser focalizador e formar focalizadores, porque eu acredito nisso. A hora que a gente consegue esse senso de acolhimento e de pertencimento, seja lá qual for a sua dor, a sua luz começa a fortalecer. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, eu fico até emocionada, porque é isso que eu vejo nesses 20 anos acontecer. Nem que seja uma fagulha numa situação rápida ou processual, de estar há anos, né, aí com um grupo e colegas e amigos de dança e tal. Então, acho que essa coisa do pertencimento e essa coisa do poder errar e olhar e dizer, tá, ela foi com o direito, eu fui com o esquerdo, para um segundo, olha para o focalizador e recomeça. E assim podia ser se a gente estivesse na vida. Eu sou educadora, né? Eu nem falei isso no começo. Eu sou educadora, trabalhei com educação 20 anos, alfabetizei muitos anos. O processo de alfabetização me ajudou muito na vida. E essa coisa de você perceber de que é um processo e de que você pode escolher a cada momento como você pode estar. Você cuida do teu espaço no círculo e você pode com um erro seu ficar bravo, eu já vi muitas vezes, fica bravo, quer sair da roda, nananã, ou você pode olhar e dizer, ok, o próximo passo é assim, ponto. Né? Então, são coisinhas que eu vou... eu não consigo ler tudo, mas eu vou tentando falar um pouco de cada. 3 vezes sobre a bibliografia da Dança da Paz Universal fora do site oficial. Tem alguma coisa, Paty? E aí... Fora do site oficial? Olha, as danças da Paz Universal são um pouco mais estruturadas, que elas nasceram nos Estados Unidos, elas têm um site, elas têm uma biblioteca enorme, mas é para garantir a fidedignidade. Agora, nas danças, eu não vou entrar muito em detalhes de cada uma para a gente não perder o todo. Se você quiser informação, Gustavo, me liga, eu posso conversar 1 hora com você de um detalhe específico. Mas nas danças da Paz Universal é muito importante o papel do mentor. Isso é uma coisa que diferencia das danças circulares muito. Tem bibliografia? Sim. É isso que ele está perguntando. Tem bibliografia. Está no site. Não, a maioria está no site. A grande maioria, mas já tem bibliografia também. E o caminho são os mentores, era isso que eu ia dizer. Porque o mentor é a pessoa que vai caminhar junto com você e que vai fazer junto, vai te dar feedback, vai ensinar, vai dizer, ó, começa mais assim, mais assado, porque a música é uma música viva que eu te ensino a cantar. É como a gente aprendeu Escravos de Jó. A gente aprendeu com nossa avó, que aprendeu com a avó dela. Então, isso é importante. E se quiser mais detalhe e tal, me escreve, que aí eu posso dar coisas mais específicas. Sim. Diga lá. A Paty tem um número mínimo de pessoas para fazer a dança circular? Não, nem as danças circulares e nenhuma delas, nenhuma dança, né? É comunitária. A minha comunidade pode ser... Claro que seria legal formar um círculo. Então, assim, sei lá, 4 pessoas. Né? Eu sou o tipo de pessoa que se eu sou convidada para um evento e se eu acreditei, se eu vou colocar minha energia nisso, como diz Jesus Cristo, mais que 2 pessoas, nós estamos ali, nós vamos fazer. Agora, claro, eu coordeno círculos desde 15, 20 pessoas até 400 pessoas. Sim. Sozinha. Então, por exemplo, o ano passado, retrasado, teve o Festival Internacional da Cooperação, o FICO, do Projeto Cooperação, que é com o Fábio Broto, a Andrea Leoncini também está na coordenação, o Camilo, a Rafa. E eles me convidaram, o Fábio Broto me convidou para fazer as harmonizações. Então é isso, tinha lá como um congresso de 4, 5 dias, todos os dias de manhã, antes de começar qualquer atividade, se reuniam todos os participantes num ginásio, isso são 400 e poucas pessoas, e nós fazíamos as danças da Paz Universal cantadas. Então, a gente fazia 2, 3 danças, harmonizava, e aí cada um ia para sua sala de debate, para sua oficina, enfim. E aí o dia rolava. Né? Eu fiz algumas oficinas lá também, mas, por exemplo, tinha esse tempo de harmonização. Então, dá para ser com meia dúzia, com 10. Eu já fui convidada para uma festa de casamento, para um aniversário. Uma aluna minha falou, eu vou fazer 60 anos. Isso já tem uns 10 anos. E o meu maior presente seria que você fosse fazer uma dança com a minha família. A família dela e todos os convidados tinham lá umas 80 pessoas.
Então, fui eu e o grupo, quem está aqui deve lembrar, fomos todos e dançamos. Então, dá para fazer. Aí a Márcia falou isso, aquariana como eu, gente, é tudo de bom. Gente, vocês não sabem que a aquariana, Patrícia, faz aniversário no mesmo dia que meu marido. Olha isso. Na vida. É por isso que ela me ama. Na vida. Entendeu? Ó. E são dois aquarianos com ascendente em peixes ainda na vida. Olha isso, que não é amor. É amor demais. O aquariano tem essa coisa, o símbolo do aquariano é uma figura vertendo um cântaro de água para a humanidade. Então é isso claro que tem suas sombras, obviamente, todos nós, né? Tem sua listinha de qualidade, sua listinha de defeito, né? Tem sua lista de luz e de sombra, mas é vertendo água. Eu tenho uma coisa forte, o Renato também entende essa coisa. Uma coisa só é boa se é boa para todo mundo. Né? Então, essa coisa de ser indistinto, de quanto mais círculos, melhor, quanto mais circular informação, quanto mais gente dançando, ainda mais nesse mundo, nesse momento, melhor ainda. O Rê falou que senti nas danças circulares, experimentando o quanto integra, une. É um presente ter vivenciado também entre homens no movimento Guerreiros do Coração. Foi um presente. Fantástico, isso aí. A Ana falou, parabéns, querida, pelo trabalho maravilhoso e amoroso. Obrigada. A roda é igual abraço de mãe, a Karen tá falando. Foi a melhor definição. Não lembro de quem É isso aí. É isso aí. Agora, é isso que eu ia dizer, isso foi uma boa observação do Rê. Esse movimento, gente, nenhum dos dois, nem o das danças da paz universal, nem o das danças circulares, é um movimento feminino. É um movimento, aliás, na Europa se dança muito, porque todo mundo toca um instrumento, qualquer praça teve um pouquinho de sol, tá todo mundo na praça dançando, e nos Estados Unidos também, e é um movimento onde os homens participam muito, as famílias participam, então é por isso que agrega. Então, aqui no Brasil, eu devo reconhecer que ainda é um movimento que tem um pouco mais de mulher do que de homens, mas os homens também têm focalizadores homens, e os homens participam muito. E o movimento não só das tendas, do qual eu e a Flávia fazemos parte, mas os Guerreiros do Coração, que também veio a inspiração de Fenrir, também tem as danças circulares como liga. As danças circulares surgiram em todas as comunidades daquela época, em muitas, com essa coisa de ter a liga, de formar a comunidade, de estarmos juntos. Então, homens, mulheres, todos, né? A energia, a Edith falou, a energia do grupo das danças circulares é acolhedor. O melhor é fazer a dança e depois ir buscar bibliografia. Ela tá falando, melhor fazer a dança primeiro, depois... Sim. Aí o Renato falou, gente boa demais, dá conta, os aquarianos. Sim. Porque no momento que a gente tá, como as danças circulares nós éramos poucos e abriu muito, o que aconteceu? As pessoas começaram... Na época, eu falo isso, parece época da vovó, mas é verdade. Porque lá, 20 e poucos anos atrás, a gente não podia nem filmar, era fita cassete e era proibido, a gente não podia nem filmar e nada. A gente ficava com aquilo que ficava no corpo e no coração. E isso fica. Eu faço danças hoje, 22 anos depois, que eu aprendi lá atrás. Aí, com o tempo foi abrindo, e as pessoas com essa ânsia do consumismo, que chegou também nas danças, em todas as profissões, não é um mérito só nosso, às vezes é isso que alguém comentou aí. As pessoas, em vez de dançar, experimentar e vivenciar, as pessoas querem anotar, elas querem filmar, elas querem pôr no Face, elas querem fotografar, elas querem saber onde elas têm bibliografia, como se a gente fosse morrer amanhã. E às vezes, não que tudo isso não seja importante, mas às vezes isso em detrimento da experiência do aqui e do agora. Então, um conselho que eu sempre dou para a vida, não só para... é que é isso, não tem... A Janete escrevendo, não tem nada que substitua a vivência daquele momento. Entende? Depois a gente vai saber de bibliografia, depois a gente vai atrás nas danças da paz de um mentor para te acompanhar e ir no seu lugar e fazer junto e até que você vai. Então, mas a primeira coisa é se deixar, como a Flávia falou no início, que eu achei tão lindo, é de ser tomada. Sabe? De ser tomada pela dança, da dança chegar em você. E isso você tem que estar presente, né? Sim. Isso, se a gente for olhar bem, são várias tradições espirituais do mundo todo dizem isso.
o budismo, o hinduísmo, a maioria, você tem que estar presente no aqui e no agora para você poder tomar qualquer decisão, sentir qualquer coisa. Então, as danças têm esse efeito também. A Karen até falou aqui, elas ainda não sabem o que o corpo lembra. E é verdade mesmo, né? A sensação é de que o corpo já sabe aquilo. Exatamente, exatamente. E muitas vezes eu sou uma pessoa de muito, como eu fui formada dessa maneira, claro que hoje a gente tem DVD, eu sou uma pessoa que uso muito pouco, né? Eu tenho muito no corpo. As minhas colegas até de trabalho, André muitas vezes fala que eu sou uma biblioteca ambulante, mas tem vezes que eu ponho a música, eu começo a dançar, o corpo diz, não é exatamente assim. Respira, volta e vem o corpo. É impressionante mesmo. Agora, a ideia é por conta da história da presença, né? Então, o conselho é esse, vem experimentar? Sim. Vem experimentar primeiro, depois a gente vai conversar. E eu até comentei com a Paty, né, da gente fazer, de repente, uma aula experimental. Então, se vocês tiverem interesse, manda direct para a Paty ou para mim. E aí a gente vai ver, de repente, quantas pessoas tem, se a Paty faz uma aula separada, ou se a gente entra na aula que ela já dá, para a gente também experimentar, mesmo que de longe, via Zoom. Sim. Ainda assim, eu acho que pode... O que aconteceu nesse momento, né? O nosso grupo... O nosso grupo... O que eu tenho percebido, desculpa, Paty, nos atendimentos, é que a energia não tem fronteiras. É isso. Eu acho que nesse momento a gente está aprendendo uma outra maneira, né? Nós dançamos juntos o nosso grupo há 20 e poucos anos, 22, acho. E nesse momento a gente teve que se reinventar. Então, muitas vezes a gente tira uma cartinha, traz uma inspiração, o grupo, né, se apoia, conversa e tal, e a gente tem feito pelo Zoom. Tá, cada um na sua casa, mas a gente faz a harmonização, tira a cartinha, faz as danças, cada um na sua casa, etc. Faz a finalização. Outra coisa interessante das danças da paz, quando você termina, quando a gente faz a dança, mesmo nas janelinhas, cada um em um lugar, quando você termina, a gente gera uma energia juntos, que às vezes é assim palpável. Tem pessoas que têm mais habilidade, sentem mais até do que eu. Mas a gente gera uma energia junto, certo? Para quem acredita nisso. Então, nas danças da paz, sempre que a gente termina uma sessão de danças, a gente endereça essa energia. A gente faz uma dedicatória dessa energia. Então, por exemplo, vamos enviar essa energia que nós geramos juntos para a nossa casa, iluminar toda a nossa casa, aquecer nossa casa. E agora, nesse ponto, é uma vantagem, porque nós estamos dançando em casa. Então, de um outro lado, bem torto, é uma maravilha você poder dançar e ancorar essa energia dentro da sua casa. Sim. Né? E aí, a gente envia essa energia para a nossa casa, para os nossos locais de trabalho, para as nossas pessoas queridas, os nossos animais que moram, e aí vai ampliando para a cidade, até enviar para o planeta todo. Então, assim, é também um serviço planetário, vamos dizer, porque a gente está dando do nosso tempo, da energia que nós criamos, aquele grupo juntos, para um bem que é maior. Claro que é para minha sanidade mental, para a saúde física do meu corpo, para o meu coração, sim, mas é para minha família, é para o meu prédio, é para minha cidade, é para o meu planeta. Isso também faz. Que linda. Não, deixa eu ler uma mensagem aqui que foi muito especial e que passou. Podem me chamar de Pai Coruja, mas fico muito feliz e orgulhoso de ser o pai da Patrícia. Olha esse meu pai. Olha, pai, não tem pessoa como você. O meu pai tem 78 anos e não sabia se ia conseguir entrar, o que era Instagram, como fazia. No fim, ele está aí. Muito bem, meu pai, parabéns. Muito agradecida. Eu estou orgulhosa do senhor. Eu falei no começo que eu já ouvi muito falar dele. Sim. E eu contei até da banana, da carne louca com casca de banana, que agora é uma das minhas receitas preferidas e todo mundo que adora. Ele tem. Mas, pai, você saiba que eu só sou o que eu sou porque eu sou sua filha. Você é o melhor pai do mundo. Não poderia ser melhor.
Que bom que você está aí. Paty, gratidão por falar isso, gratidão. Ah, ele é uma delícia, esse meu pai, eu vou falar, viu? Ele, não, vou contar uma coisa rápida de pai, porque muitos de nós devem estar passando por isso. Ele é um ariano agitado, agitado, e não queria, e no começo da pandemia não queria ficar em casa de jeito nenhum, e ele está em Belo Horizonte. Como amarrar a pessoa dentro de casa? Aí eu tive uma conversa séria com ele, olhei no olho dele e falei, pai, eu sei que você não acredita que é muito sério o negócio, mas se você não fizer por você, faça por mim. Porque o que eu vou fazer da minha vida se você não estiver aí? Então, se aquiete, se cuide, porque você é uma pessoa muito importante. Aí ele se acalmou. Amiga, falta 2 minutos, vai acabar. Ah, meu Deus! Que mais, então? Se despede, vamos nos despedir. Ai, gente, eu adorei. Janete, adorei, eu concordo também que o que salva esses 2 aquarianos é o ascendente em peixes. É verdade. Complementar aqui. Ó, Paty, primeiro... imensa. Vamos fazer outra? Ué, podemos. Eu estou disponível, falar é comigo. Eu queria agradecer muito todas as minhas queridas, queridos que estão aí, que a gente não consegue ver, mas que eu vejo que estão aí, que eu adoro vocês, que bom. E a gente pode fazer outra, e querendo contato. Quem está chegando, quem não conhece ainda, quem não faz parte da nossa família, já é parte da família, gente. Liga, escreve, pergunta, que eu estou aqui, a Flávia está aí para responder o que for. Isso, gente. Tá bom. E vamos fazer esse movimento de fazer a dança. Eu vou fazer aqui um postzinho no Stories com uma foto minha da Paty. Peraí, Paty, rápido. Peraí, dá um sorriso. Pronto. Deu? Gente. Deu? Deu, gratidão. Eu vou fazer que coisa rápida é essa que já está acabando, meu Deus? 30 segundos só falta.